Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula a respeito dessa pesquisa de mestrado. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês na videoaula passada, né, nessa pesquisa aqui nós iremos dar prosseguimento ao assunto de hidrostática, tudo bem? Então, na videoaula de hoje, eu abordarei com vocês os principais assuntos concernentes a essa disciplina que nós iremos ver, os principais conceitos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês deixem essa dúvida aí nos comentários para eu estar explicando para vocês, interagindo, né? Ou então vocês coloquem lá no nosso grupo de WhatsApp, ou até mesmo podem me mandar no PV, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links também de sites que vocês podem estar consultando para ampliarem os seus conhecimentos a respeito desse assunto chamado hidrostática, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Inicialmente eu falarei aqui para vocês a respeito de uma breve história da hidrostática. Primeiro eu vou falar um pouco a respeito dessa palavra, né? Hidrostática. O que significa isso, gente? A palavra hidrostática, ela vem do grego, tá? Então ela é dividida em duas palavras, hidro e estática. A palavra hidro, ela significa água, tudo bem? E a palavra estática também é uma palavra grega que significa corpos rígidos em equilíbrio. Portanto, define-se hidrostática como o estudo de qualquer líquido em equilíbrio. Não se esqueçam mais disso, tá, gente? Toda vez que vocês ouvirem falar na palavra hidrostática, vocês logo lembrem-se de água, né? Lembrem-se de fluidos. Inclusive, fluidos que estão em equilíbrio, né? Todos esses estudos eles começaram basicamente com um filósofo grego chamado Arquimedes. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Aqui no slide eu coloquei uma imagem do Arquimedes para vocês, né? Mais ou menos como ele parecia ser, certo? E esse grande filósofo grego chamado Arquimedes, ele deu origem, né, a uma área de estudo científica chamada de mecânica dos fluidos, tá? Então, a mecânica dos fluidos, a hidrostática é uma sub-área da mecânica dos fluidos. Mas o que seriam fluidos, pessoal? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá? O que são fluidos? Basicamente, gente, os fluidos são qualquer coisa que pode fluir, né, ou que pode escoar. Tem essa propriedade. Então, quando perguntarem para vocês o que são fluidos, não se esqueçam nunca mais disso. É algo que pode fluir, é algo que pode escoar, tudo bem? E isso não acontece apenas com os líquidos. Os gases também possuem esta característica de poder fluir. Então, aí no slide que vocês estão vendo, tem duas imagens. A primeira imagem é de uma gota d'água, né? E a outra imagem é de uma chaminé soltando um gás, aqui que é o CO2, né? O gás carbônico, tudo bem? Então, tanto os líquidos, pessoal, quanto os gases, eles são fluidos, ou seja, eles podem fluir, eles podem escoar, tudo bem? Pessoal, um conceito muito importante que nós podemos abordar dentro do assunto hidrostática é o conceito de densidade. Vocês já ouviram falar nessa palavra? O que seria a densidade? Olha só, eu coloquei um texto aí para vocês, né, perceberem. Gente, a densidade ela é uma grandeza física, né, que mede a quantidade de matéria, ou seja, a massa, né, que um fluido apresenta em um determinado espaço, ou seja, em um determinado volume. Sua representação matemática é dada pela seguinte equação: densidade é igual a massa sobre o volume, tudo bem? Onde esse D é de densidade, esse M é de massa e esse V ele significa volume. É uma fórmula matemática para a gente calcular a densidade de qualquer fluido que você possa imaginar. A densidade da água, a densidade do gás oxigênio, do gás carbônico, do nitrogênio, entre outros diversos aspectos, tá? A densidade de qualquer corpo, beleza? Pessoal, olha só lembrando, né? O que é mesmo densidade? É uma grandeza física que mede a quantidade de massa de um determinado corpo por um determinado volume, tudo bem? E a unidade de densidade no sistema internacional, qual é? É justamente essa aqui, pessoal, olha só. É o quilograma por metro cúbico, tudo bem? Podendo também ser expressa em grama por centímetro cúbico. Lembre-se, a massa ela é medida em quilograma, o volume ele pode ser medido, como o volume é algo tridimensional, ou seja, possui um comprimento, uma largura e uma profundidade, então são 3 dimensões, é por isso que é metro cúbico, uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água, você fala, olha, aquela caixa d'água ela ela pode suportar 1 metro cúbico de água, por exemplo, né? Quando a gente fala em área, a gente fala em metro quadrado. Quando a gente fala em volume, a gente fala em metro cúbico,
Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários ou mandem lá no WhatsApp que a gente responde para vocês. Vamos lá, pessoal, vamos dar prosseguimento. Já que nós sabemos agora o que significa densidade, eu tenho uma pergunta para vocês. Pessoal, vocês já perceberam que alguns objetos que a gente joga na água, eles afundam e outros flutuam, ou seja, eles não afundam? Vocês já se perguntaram por que isso acontece? Por que certos objetos afundam na água e outros não? Já se perguntaram? Imagina, com certeza, eu tenho certeza que cada um de vocês já foi alguma vez na beira de um rio, na beira de um igarapé, na beira de um lago. Né? O que mais tem na comunidade de vocês, no município de vocês, é água. Né? Quando vocês já devem ter brincado de jogar pedras na água, o que acontece com as pedras que a gente joga? Elas afundam ou elas boiam? Elas afundam, não é, pessoal? Mas se você pegar e jogar um pedaço de isopor, por exemplo, um pedaço de madeira, um pedaço de miriti, dependendo da madeira, né? Algumas delas elas boiam, outros tipos de madeira eles afundam. Por que isso acontece? Vocês já pararam para se perguntar? Por que o miriti boia na água? Por que ele não afunda? Por que o isopor também não afunda? Mas por que as pedras afundam? Não é curioso isso? Vamos ver, pessoal, por que isso acontece? Gente, olha só. O que eu posso dizer para vocês é que os objetos eles vão afundar ou boiar. Para eles afundarem ou boiarem, vai depender da sua densidade, tá, pessoal? Nunca mais esqueçam disso, né? Então, por exemplo, a água, ela possui uma densidade, né? A água, ela possui a seguinte densidade, olha, a água, que é um fluido, né? Qual é a densidade da água, gente? É aproximadamente, olha, esse sinalzinho aqui de tio significa aproximadamente, eu já falei isso nas aulas para vocês, né? A densidade da água é aproximadamente 1000 kg por metro cúbico. Ou seja, em cada metro cúbico de água, eu tenho aproximadamente 1000 kg de moléculas de água. Né? 1000 kg de água eu tenho em 1 metro cúbico. Então, essa é a densidade da água. O que acontece, pessoal? Se você jogar objetos que possuam uma densidade maior do que 1000 kg por metro cúbico, ou seja, se você jogar na água objetos que possuam uma densidade maior do que a densidade da água, eles vão afundar. Porém, se você jogar objetos que têm uma densidade menor do que a densidade da água, eles não vão afundar, eles vão boiar. Então, aqui eu trouxe dois exemplos para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma pedra de mármore. Imagina que você chega na beira de um igarapé, na beira de um rio e joga esse pedaço de pedra aqui. Ele vai afundar ou boiar, gente? De mármore. Ele vai afundar. Mas por que afunda? Porque a densidade da pedra, né? A densidade da pedra olha só, gente, qual é a densidade do mármore aqui? Eu trouxe esse exemplo, mas todas as pedras elas possuem uma densidade maior do que a água. Então, qualquer pedra que você vai jogar vai possuir uma densidade maior do que a da água e é por isso que afunda. Olha a densidade da pedra de mármore. 2.500 a 2.800 kg por metro cúbico. Então, é muito mais concentrado, é muito mais massa por menor unidade de volume. Então, é por isso que a densidade da pedra é muito maior do que a da água e é por isso que as pedras afundam. Então, se alguma vez alguém perguntar para vocês por que quando jogamos uma pedra na água ela afunda, porque a densidade da pedra é maior do que a densidade da água. E o isopor, pessoal, olha só. Aqui eu trouxe um exemplo de uma caixa de isopor para mostrar para vocês. Se você pegar uma caixa de isopor e jogar na água, ela não afunda, ela vai flutuar, ela vai boiar. Por quê? Porque se a gente for analisar, olha aqui, eu trouxe esse dado da densidade do isopor para vocês. Olha só, gente, a densidade do isopor. Ela varia, né? Dependendo do tipo de isopor, ela vai de 10 a no máximo 90 kg por metro cúbico. Então a gente percebe que a densidade do isopor é muito menor do que a densidade da água, que é de 1000 kg por metro cúbico. Então é por isso que o isopor não afunda, porque a sua densidade é menor do que a da água. Diferentemente da pedra, que vai afundar porque a densidade da pedra é muito mais elevada do que a densidade da água. Ficou clara essa diferença? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pessoal, deixem nos comentários ou mandem mensagem lá no WhatsApp. Tudo bem? Vamos continuar. Pessoal, depois de falar de densidade para vocês, eu preciso falar para vocês a respeito de um outro conceito chamado pressão hidrostática. É a pressão que os fluidos exercem na natureza, tá? Então, tanto é que aqui tem justamente a explicação. O que é a pressão hidrostática? Nada mais é do que a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso, tá, gente? Para calcularmos o módulo da pressão hidrostática exercida por um fluido,
utilizamos o princípio fundamental da hidrostática. Lembrando, gente, o que é mesmo hidrostática? É a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso. Basicamente é isso. Então, gente, deixa eu explicar em outras palavras para vocês. Olha só, olha os termos, né? Pressão hidrostática. Lembre-se que hidrostática são fluidos que estão em repouso, né? São fluidos que estão em equilíbrio. Tudo bem? Então, a pressão hidrostática é a pressão que esses fluidos vão causar sobre objetos. Certo? Imagina que você pega e vai tomar um banho aí no rio Moju. Né? Quanto mais você mergulhar, maior ou menor a quantidade de água que vai ficar sobre o seu corpo? Maior, não é verdade? Quando você estiver a 1 metro de profundidade, você tem uma certa quantidade de água sobre o seu corpo, né? Pesando sobre o seu corpo, pressionando o seu corpo. É a pressão hidrostática, é a pressão da água. Se você mergulhar mais, a 5 metros de profundidade, a quantidade de água que está acima de você, que está sobre o seu corpo, é muito maior do que a quantidade de água que está se você estiver a 1 metro de profundidade. Então, imagina você a 10 metros de profundidade, a quantidade de líquido, né? A quantidade de água que vai estar sobre o seu corpo, que vai estar fazendo força sobre o seu corpo, pressionando o seu corpo. É isso que é a pressão hidrostática, é a pressão dos líquidos ou a pressão dos gases, ou seja, a pressão dos fluidos, tá? Como é que a gente calcula, né? Vocês podem perguntar, professor, como é que eu faço para calcular a pressão hidrostática de um fluido sobre um determinado objeto? Pessoal, existe uma fórmula, tá? A fórmula é essa bem aqui, olha, pH. Esse pH significa P é de pressão e H é de hidrostática, tá? Então, a pressão hidrostática ela vai ser igual a densidade, esse D é de densidade, vezes esse G. Esse G, pessoal, é a aceleração da gravidade, tá? Aí vocês vão lembrar, né? Quanto é o valor da aceleração da gravidade na superfície terrestre? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho certeza que vocês pensaram nisso. Muito bem, pessoal, não se esqueçam. O valor da aceleração da gravidade vai valer 10 aqui na superfície da Terra, tá? Professor, e esse H aqui? Do que é esse H? O que é que ele significa? O H é de altura. Lembre-se que quando vocês estiverem mergulhando na água, não vai ter uma determinada altura entre o ponto que você se encontra e a superfície da água, é justamente esse H. Imaginem que vocês estão a uma altura de 5 metros. Qual é que vai ser a pressão hidrostática? Então vai depender da densidade da água, que nós já sabemos que é 1000 kg por metro cúbico, certo? Lembraram? Qual é o valor do G mesmo? 10, né? E a altura, se for 5 metros, quanto é que vai ser essa pressão hidrostática? Você vai multiplicar, né? Você vai multiplicar 1000 vezes 10, que vai dar 10.000, vezes o que, pessoal? Vezes a altura, né? De 5 metros, vai dar quanto? 5 vezes 10 dá 50, né? Então, essa pressão hidrostática aqui vai ser 50.000, nesse caso aqui, né? 50.000 Pascal, certo? Se você estiver a uma profundidade de 5 metros da superfície da água, né? Essa vai ser a pressão hidrostática. Então, lembrando, pessoal, pressão hidrostática é a pressão exercida pelos fluidos sobre os objetos, tá? E ela pode ser calculada através dessa fórmula. D, que é a densidade, vezes a aceleração da gravidade, que é o G, vezes o H. E a unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal, que tem esse símbolo aqui, PA, né? Olha só, o Pascal ele equivale à pressão de 1 newton por metro quadrado, N/m², tá? Então essa é a unidade de pressão no sistema internacional. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Mais uma pergunta para vocês. Pessoal, eu falei anteriormente para vocês que a pessoa ela pode ir num rio, né, mergulhar, ela pode ficar a 1 metro de profundidade, ela pode afundar mais, ela pode 5 metros de profundidade, ela pode afundar mais ainda, 10 metros de profundidade e assim sucessivamente. Esse é o caso dos mergulhadores, né, pessoal? Os mergulhadores, eles mergulham a profundidades muito elevadas, né? Então imagina a quantidade de água que tem sobre o corpo de um mergulhador, a quantidade de pressão hidrostática que vai haver sobre o corpo de um mergulhador. O que acontece é o seguinte, pessoal. Os mergulhadores, eles possuem equipamentos profissionais para se deslocar. Até porque vocês sabem que não tem como a gente ficar, nós seres humanos, o nosso corpo ele não foi adaptado para viver na água, ele foi adaptado para viver na superfície.
Então, os mergulhadores eles possuem muitos equipamentos profissionais, cilindros de gás, para poder respirar embaixo d'água, né, para poder controlar essa pressão, equilibrar a pressão do corpo do mergulhador com a pressão hidrostática do líquido onde ele está imerso. Tá? Mas imagina um de vocês aí, sem equipamento profissional algum, for lá para a beira do rio Moju, ou de qualquer igarapé que seja bastante profundo, né, de qualquer lago, e resolva dar um mergulho. Imagina, quanto mais você for se deslocando para o fundo, o que é que vai acontecer com o seu corpo? O que pode acontecer com uma pessoa caso ela queira mergulhar profundamente na água sem o uso de equipamentos profissionais? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Lembre-se que eu falei anteriormente, né, que quanto mais profundamente, né, a pessoa se desloca na água, maior a quantidade de líquido que vai estar sobre o corpo dela, ou seja, maior a pressão hidrostática, né? Será que isso pode causar algum efeito no corpo, gente? Vocês que possuem todo esse contexto, né, aí com a água, com certeza já devem ter experimentado essa sensação, né? Algumas pessoas elas relatam que quanto mais profundamente elas mergulham, o ouvido delas começa a doer, né? Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas vocês podem perguntar para algumas pessoas aí da comunidade, alguns vizinhos, alguns parentes, se já aconteceu algo semelhante com elas, ou com vocês mesmos, né? Será que já aconteceu, gente? Imagina uma pessoa que está a 15 metros de profundidade em um rio sem nenhum equipamento profissional. Será que o corpo dela não vai sofrer com isso? Tá? Então, olha só. Vamos lá, vamos ver o que pode acontecer com uma pessoa caso ela se desloque profundamente na água. Então, eu trouxe aqui para vocês duas imagens, tá? Aqui eu tenho a imagem de uma pessoa que está praticando uma modalidade chamada mergulho livre. Olha só, gente, o mergulho livre, ele não tem aqueles equipamentos do mergulho profissional, tá? Não tem cilindro de gás, olha, vocês não podem ver cilindro de gás oxigênio para a pessoa respirar embaixo d'água. A única coisa que essa pessoa tem aqui é um traje de banho, esse equipamento aqui nos pés dela que é chamado pé de pato, que é para ela se deslocar na água de forma mais veloz, né? O que é que ela tem mais aqui? Um óculos, né? E uma bombinha aqui para questão apenas de visibilidade, e essa bombinha aqui é apenas para ela fazer alguns controles também de pressão na água, certo? Mas enfim, gente, ela não tem equipamento profissional algum além desses, né? Que nem pode se dizer que são equipamentos profissionais. Se essa pessoa ela mergulhar de forma bastante profunda na água, quanto mais fundo ela mergulhar, o ouvido dela, pessoal, vai começar a doer. Não sei se vocês sabiam disso. Aí eu posso ver por que o ouvido de uma pessoa que mergulha profundamente começa a doer. Gente, olha só, o nosso ouvido, aqui eu trouxe essa seta, né? E estou mostrando a imagem de um ouvido para vocês, né? Toda a estrutura do ouvido de uma pessoa para vocês. Aí eu vou explicar por que quanto mais profundamente nós mergulhamos, vai doer o nosso ouvido. Olha só, gente. Aqui eu tenho, na imagem vocês podem ver uma orelha, né? Esse aqui é o pavilhão auditivo, que é por onde entra o som, né? Por onde entram os sons para a gente vai ouvir. Pessoal, olha só, bem aqui, essa estrutura bem aqui que está na forma azul que vocês estão verificando aí, é chamada tímpano, pessoal. Né? Tá aqui o nome, olha, tímpano, né? É uma membrana que está relacionada à nossa audição, certo? Então, o tímpano, basicamente, ele separa o ouvido, o canal auditivo, né? Que nós chamamos de ouvido externo, do que nós chamamos de ouvido interno, que é essa outra região aqui que está depois do tímpano, pessoal. Que está nessa cor aqui mais, né, mais avermelhada um pouco, que é justamente a tuba auditiva, né? Também chamada de trompa de Eustáquio. O que acontece, pessoal, é o seguinte, por que o ouvido dói? Porque normalmente, uma pessoa que está na superfície, a pressão que existe aqui no canal auditivo, ela é a mesma da tuba auditiva. Então, essas pressões elas são iguais e a pessoa não sente dor de ouvido, normalmente. Né? Só que quando você está mergulhando muito profundamente na água, a pressão hidrostática ela começa a provocar um aumento de pressão aqui no canal auditivo. Porém, né, aqui na tuba auditiva a pressão vai ser diferente. Então, essa diferença de pressão que vai existir, provocado pela pressão hidrostática, vai causar, né, vai empurrar esse tímpano. Esse tímpano ele vai se deslocar no sentido do canal auditivo para a tuba auditiva. Ele vai ser empurrado pela pressão da água que está sobre o corpo da pessoa. Né?
O tímpano vai ser empurrado pela pressão da água que está sobre o corpo da pessoa, provocando dor. Então é por isso que uma pessoa que vai mergulhar sem equipamento, se ela for muito lá para o fundo, ela vai sentir dor no ouvido, porque a pressão da água vai empurrar o tímpano e vai provocar dor de ouvido, certo? Basicamente, essa é a explicação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre isso, mandem mensagem lá no WhatsApp ou escrevam aí nos comentários. Professor, você não pode explicar melhor? Que eu vou explicar para vocês, tudo bem? E o empuxo, pessoal, tá? O empuxo é um outro assunto que eu tenho para trabalhar com vocês que está relacionado à hidrostática. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra alguma vez na vida de vocês. É uma palavra que não é muito comum no nosso dia a dia, né? Empuxo. Gente, olha só, o que é o empuxo? Basicamente, gente, o empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado de forma total ou parcial. Também conhecido como princípio de Arquimedes. O empuxo sempre apresenta a direção vertical, né, e sentido para cima. Então, gente, olha só, aqui eu trouxe uma fórmula do empuxo para vocês, tá? O empuxo ele é dado por essa fórmula bem aqui, olha. A densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade, que sempre vai valer 10 aqui dentro da superfície terrestre, multiplicado pelo volume desse líquido, tá, gente? Então, olha só, pessoal. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês, olha, como se fosse de um recipiente cheio de água, né? Contendo água. E aqui eu tenho dois objetos, esse amarelo e esse objeto mais aqui numa cor mais cinzenta, tá? Vocês podem perceber, gente, que o objeto amarelo ele está afundando ou ele está flutuando? Ele está flutuando, não é verdade? Então, olha só, o peso desse objeto amarelo vai existir uma força para baixo, que é justamente essa força que está representada pela seta vermelha, tá? É a força peso. Aqui, olha, gente, esse P aqui é de força-peso, né? Que está relacionado à massa do objeto e à aceleração da gravidade. Porém, gente, quando você joga um objeto desses na água, ao mesmo tempo que ele vai fazer uma força para baixo, que é a força-peso, vai existir uma força para cima, que é a força que o líquido vai exercer sobre esse objeto. É justamente essa força que nós chamamos de empuxo. Ou seja, a força do empuxo é a força que o líquido vai exercer de baixo para cima sobre os objetos que são jogados na água. Que são jogados tanto na água ou em meio gasoso, beleza? Por exemplo, um avião, né? Um avião ele não vai se movimentar na água, ele vai se movimentar no ar, não é verdade? O avião ele não tem um peso, ele não tem massa, e a massa, inclusive, de um avião é bastante elevada. Então, o peso do avião está para baixo, mas o ar, né? O ar ele está empurrando o avião para cima. Então, existe empuxo também. Todos os fluidos exigem empuxo. Todos os fluidos provocam empuxo, tanto os líquidos quanto os gases, tá? Mas, pelo nosso contexto, nós estamos trabalhando mais a parte líquida aqui. Então, se você jogar uma bola de isopor, ela não vai afundar, gente. Mas por que ela não vai afundar? Por causa que a densidade dela é menor do que a densidade da água. Então, a força-peso dela vai equilibrar com a força de empuxo provocada pelo líquido, fazendo com que ela flutue. Tanto é que vocês podem perceber que o tamanho da seta vermelha é igual, né? É do mesmo tamanho da seta azul aqui, olha. Então, a seta vermelha é a seta da força-peso e a seta azul é a seta da força de empuxo que é provocada pelo líquido. Então, está havendo um equilíbrio aqui de forças, né? É por isso que esse objeto ele está flutuando e não afundando, certo? Esse outro objeto aqui, como vocês podem perceber, ele está afundando, gente. Por que ele está afundando? Porque a densidade dele é maior do que a densidade do líquido, né? A densidade desse objeto. Imagina que isso aqui seja uma bola de chumbo. O chumbo ele é mais denso, né? Vocês podem pesquisar na internet densidade do chumbo. Vocês vão ver que é muito maior do que a densidade da água. Lembrem-se que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. A densidade do chumbo com certeza é muito maior do que 1000 kg por metro cúbico. Então é por isso que ela vai afundar. Como vocês podem perceber, qual é a seta que é maior? É a seta da força-peso ou a seta da força de empuxo? Conforme vocês podem ver aqui na imagem, a seta vermelha, que é a seta da força-peso, é muito maior, né, do que a seta azul, que é a seta do empuxo. Então, o peso está sendo maior do que o empuxo e é por isso que o objeto afunda, certo? Então,
eu trago mais uma dúvida para vocês, mais uma questão para vocês pensarem, para motivar vocês a pensarem, pessoal. Aí no Rio Moju, nas localidades de vocês, com certeza vocês já viram bastante embarcações viajando sobre o rio, né? Aqui na Amazônia o que mais existe são barcos, são rabetas, são rabudos, voadeiras, canoas, certo? As canoas, aquelas canoas que as pessoas remam, né? Pessoal, por que as embarcações, mesmo sendo tão pesadas, elas não afundam na água? Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez? Por exemplo, um navio, gente, né? Um navio ele é muito pesado. Por que os navios não afundam? Por que as voadeiras, que são feitas geralmente de alumínio, não afundam? Hein? Por que as embarcações elas não afundam, mesmo sendo tão pesadas? O que é que faz com que as embarcações flutuem? Vocês já pararam para pensar nisso? Então a pergunta é, por que as embarcações, mesmo sendo tão pesadas, não afundam? Aí no Rio Moju está cheio de embarcação, balsa, empurrador, navio, certo? Voadeira, rabetas. Por que essas embarcações elas não afundam mesmo sendo tão pesadas? Vamos descobrir, pessoal? Olha só, aqui eu trouxe 4 imagens para vocês de embarcações presentes na região amazônica, né? Mas essas embarcações elas não afundam, pessoal. Né? Elas se deslocam sobre as águas, se deslocam sobre os rios, né? Aqui nós temos uma balsa transportando diversos veículos. Então imaginem o peso, imaginem a força-peso, né, dessa balsa aí. Lembre-se que a força-peso depende da massa dos objetos, né? E da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é a mesma aqui na Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, imagine a quantidade de peso, né? De força-peso que essa balsa possui, mesmo assim ela não afunda, ela flutua. Por quê? Aqui nessa outra imagem aqui ao lado, olha, nós temos várias pessoas dentro de uma voadeira, que é um objeto pesado. Quanto mais pessoas tiver dentro da embarcação, mais pesada ela fica. Mas por que ela não está afundando? Por que ela está flutuando, né? Por que ela consegue se deslocar? Aqui nós temos um rapaz aqui em uma embarcação chamada, né, conhecida como rabudo ou rabeta, né, rabetinha, tá? E ele consegue se deslocar tranquilamente também pela água. Por que essa embarcação ela não afunda? E aqui nós temos na última imagem um barco, né, gente? Um barco aqui de metal, né? Eu acredito que seja metal esse material. Aqui é um barco da Jarumã que faz viagem transportando pessoas para Belém, né, ali pelo Arapari. E esse barco ele consegue transportar pessoas todos os dias e também não afunda. Normalmente não afunda, né? Água paradinha ali, ele não afunda, ele fica flutuando sobre a água. A pergunta para vocês é, por que as embarcações não afundam? Então, pessoal, o que é que eu posso dizer para vocês? Essas embarcações elas não afundam justamente por causa da força de empuxo, tá? Então, mesmo que elas estejam fazendo peso para baixo, a água ela está fazendo força para cima. Então há uma força para baixo provocada pelo peso das embarcações, tá? Porém, a água ela faz uma força na vertical para cima, que é o que está acontecendo aqui nesse slide que eu mostrei para vocês aqui desse objeto. Olha, esse objeto amarelo aqui, por que ele não afunda? Porque a força da água, que é a força de empuxo, não deixa com que ele afunde. Basicamente, é o mesmo princípio lá das embarcações, né? Então, essas embarcações aqui, elas não afundam porque a água está exercendo uma força de empuxo para cima, impedindo com que a força-peso seja maior do que a força de empuxo, certo? Então, está havendo um equilíbrio de forças, fazendo com que essas embarcações não afundem. Então, agora você já sabe. Quando perguntarem para vocês por que um navio, uma balsa, mesmo sendo tão pesados, não afundam, você vai responder. É porque a força de empuxo provocada pela água equilibra a força-peso dessas embarcações, permitindo com que elas flutuem. Entenderam, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem mandar mensagem lá no WhatsApp, podem mandar áudio, que eu estou pronto para responder para vocês. Podem escrever nos comentários do vídeo. Professor, fiquei com dúvida e tal. Alguma coisa. Eu vou estar explicando isso para vocês de uma forma bem tranquila, certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Eu espero que vocês tenham gostado de saber essas informações que são muito úteis para a vida de vocês. O próximo passo agora, nós vamos marcar uma reunião
através da internet, né? Provavelmente vai ser lá no Google Meet. Eu quero interagir com vocês, saber o que vocês acharam dessa videoaula, se vocês conseguiram aprender, se vocês compreenderam os assuntos, né? Essas perguntas que eu fiz, se ficou claro. E aí, pessoal, mas não se preocupem que eu vou estar deixando lá no, eu vou estar anunciando para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp quando é que vai ser essa próxima reunião nossa, que vai ser através do Google Meet, provavelmente, ou pode ser através do próprio WhatsApp, para a gente tirar dúvidas, tá? Então, muito obrigado por terem assistido. Até mais.